Dados hoje é uma realidade, a gente tem hoje toda uma estrutura de dados através de um data lake próprio. Então todos os dados da companhia hoje são geridos pela gente, inclusive através da parceria que a gente tem com a Lynx, então os dados hoje estão conosco. Então é um outro desafio. Eu tenho várias soluções que hoje circulam dentro da companhia, várias aplicações que a gente usa em canais diferentes, desde o franqueado até o colaborador, até soluções internas. E como é que eu capturo esses dados, processo eles e reverto eles de alguma maneira para ser usado dentro da companhia para tomada de decisão. Bom, aqui estamos nós em mais um Pod do Varejo, esse podcast que visa minimizar, visa levar para você que é um apaixonado pelo varejo, que trabalha com comportamento de consumo, algumas teorias e algumas práticas que você pode aplicar imediatamente no seu negócio. Estou aqui com um grande amigo de muito tempo, Marcelo Tristão, um dos caras que mais conhece esse mundo digital, tem feito um trabalho incrível no Bob's, que realmente é aí uma empresa referência em tudo que se refere aí a esse movimento de food service. Não me apresentei, eu sou o Guga Schifino, você aqui o host de hoje. Tenho feito isso algumas vezes e adoro estar aqui, adoro estar com vocês, adoro estar compartilhando todo esse conteúdo. Além disso, essa nossa conversa vai ficar disponível no YouTube, no nosso podcast, que tem tido aí bastante audiência e que desde já eu agradeço a cada um de vocês. Marcelo, faz o seguinte, primeiro te apresenta, né? Às vezes o pessoal que está com a gente não tem muita noção do que a BFFC é, o tamanho dessa organização, o que ela se tornou. Fala um pouquinho de ti e da BFFC para contextualizar a nossa audiência aqui. Obrigado, Guga. Primeiro, agradecer o convite, estar aqui com vocês, com a Stone, com a Lynx, é um prazer, vocês são parceiros de longa data. E estar num evento desse também, como no Web Summit, tem tudo a ver com o que a gente faz e com as conversas que a gente tem. Bom, eu estou na companhia há quase 18 anos, a gente é um grupo de food service específico, atuando nesse segmento já há bastante tempo. Eu estou há mais ou menos 3 anos como diretor de transformação digital dentro do grupo e cuido de outros canais digitais também. Já fui diretor de outras áreas, já cuidei de expansão, área comercial, área técnica. Mais conhecido como o braço direito do Bomeni, a gente sabe, tudo bem. Você conhece o Ricardo? O Ricardo é um entusiasmo, né, desse tipo de movimento da empresa, né? Bob's fez 72 anos esse ano agora e é uma empresa, apesar de ser uma empresa aí quase do século passado, a gente sempre fala internamente que tudo que a gente já fez para trás foi ótimo, mas o que a gente vai fazer para frente? Nosso público é um público muito focado nesse perfil, geração Z, geração alfa agora, então a gente tem que estar sempre buscando essas inovações e a própria competição sempre nos pressiona muito, né? A gente está no mercado onde inovação, novidade, sair na frente é quase que uma obrigação. A gente é um grupo hoje de mais de 1.000 pontos de venda, somos franqueadores da marca Bob's, onde nossa liderança também tem uma sociedade, são sócios brasileiros que tocam a companhia. E além disso, a gente tem um braço também como franqueado em marcas internacionais, como o KFC e Pizza Hut. Existe um master franqueado no Brasil e a gente é franqueado dessas marcas. Acho que a gente, em unidades, é o maior franqueado hoje dessas marcas. Como franqueado? A gente tem hoje como franqueado mais de 200, aproximadamente 200 todas lojas próprias e dessas duas marcas, alguma coisa entre 80 e 90 pontos de venda, somando as duas marcas. Bob's hoje no Brasil são mais de 1.000 pontos de venda, a gente está em todos os estados e super acelerado aí na expansão e com esses desafios aí de Brasil, né? Eu lembro que há 3 anos atrás eu estava no Macapá e fui numa loja, foi na verdade a primeira empresa de food service que eu vi trabalhando com totem. Sim. Acho que não sei se é 3 anos, foi antes da pandemia. A gente começou em 2014, 2015, Eita. Foi a primeira experiência que a gente teve com autoatendimento aqui no Brasil. E foi precursor, né? Foi, nós fomos os primeiros, iniciamos, apanhamos muito no início, eu lembro que a gente brincava, muita gente olhava o totem de autoatendimento e achava que era para pesquisa, porque o hábito no Brasil que se tinha em totem, né? Somente em grandes redes de varejo, você ia lá para preencher uma pesquisa de satisfação, a gente tinha que tirar às vezes o cliente do caixa, da fila e falar, não, pode fazer seu pedido por aqui, pagar por aqui. Foi bem pioneiro e hoje virou uma prática bastante comum.
E a gente segue crescendo, a tecnologia evoluiu, nos ajuda. Então, hoje, solução de autoatendimento tem bastante possibilidade. E uma coisa que a gente comentou, o autoatendimento, ele aumenta o ticket médio, né? É uma Exatamente. coisa impressionante. Exatamente. E a gente vê na prática isso com vocês. Não sei se dá para divulgar o quanto que aumenta o ticket médio, se tem esse dado. Depende muito de perfil de loja. Lojas de rua, em grandes centros, tende a ter um uso maior, mas chega a crescer ticket médio entre 15% e 20%, porque a jornada é uma jornada né, mais friendly, mais amigável. Né? Você controla a tua compra. Isso é interessante, né? Eu li um artigo da Harvard Business Review que dizia o seguinte, que é mais fácil um cliente negar a um ser humano do que uma máquina. É louco isso, né? Porque ele, para uma máquina, ele é como se fosse ele escolhendo, né? Com um ser humano, a gente tem aquela coisa que a nossa mãe ensinava, né? Diga não a estranhos. Bom, no final do dia, um atendente é um estranho, daí ele diz, vai um adicional de uma sobremesa, e tu diz, não, nem pensou direito. E é impressionante como o Totem endereça isso, exatamente, né? Isso. A gente tem um desafio de tempo no autoatendimento, né? Principalmente quando você tem para grupos, que aí você está com a família e tem um pedido maior, então tem uma jornada um pouco mais longa. Então você tem um desafio de melhorar essa jornada com menos fricção, com menos toque, inclusive. Mas acontece exatamente isso, né? Quem frequenta fast food há anos sabe que você tem todo um pitch, né, de venda, de oferecer, você aumentar uma batata, trocar uma bebida, e naturalmente o brasileiro é um pouco desconfiado, né? Então não, ele nem escutou exatamente. É um benefício, às vezes uma vantagem para naquele momento de uma promoção, e a gente vê que na jornada do autoatendimento ele navega muito mais rápido, e é mais funny mesmo, mais divertido, acaba sendo uma jornada mais divertida. Vocês estão com autoatendimento em praticamente todas as lojas? Todas as lojas, algumas lojas que a gente está reformando esse ano, a gente tem todo um plano de reforma da marca, que a gente chama de Vira Conecta, que é o novo conceito da marca, se chama Conecta. Então o Vira Conecta entrega um pouco isso, essa virada, tanto visual quanto de tecnologia em algumas lojas. Então toda loja que inaugura, já inaugura com a solução de autoatendimento, e toda loja que reforma hoje necessariamente precisa aderir. Eu tenho algumas lojas que ainda têm equipamentos mais antigos, aí eu tenho que fazer uma atualização de hardware para poder acompanhar todo esse avanço de software que a gente tem. O Vira Conecta vai ser uma marca que o cliente vai ver? É um programa interno nosso para os franqueados, para fomentar. A gente, inclusive, está dando alguns benefícios através de algumas isenções de taxa, para que ele reinvista no negócio dele e a gente acelere esse reinvestimento. Né? Isso é fundamental. Tristão, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que o nosso ouvinte aqui quer muito saber também. O que está te tirando o sono, né? Um cara que conhece o varejo, um cara que conhece tecnologia, como é que tu tá lidando a tua noite de sono, né? A gente, se bem que varejista nunca dorme muito bem, né? Sempre tem uma preocupação. Mas o que na área de TI, na área de transformação digital, tem tirado o teu sono aí recentemente? Guga, assim, o nosso segmento é um segmento de velocidade, né? Trabalhar com alimentação exige que você esteja sempre em velocidade, tanto no atendimento quanto nos processos de entrega. Então, quando você fala de tecnologia, assim, como eu consigo estar nessa onda, não perder as oportunidades, mas no time correto, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui, até antes de entrar. Ontem eu estava vendo a palestra do CEO Brasil da IBM, né? Ele usou um dado que eu até me encaixei até um pouco no perfil. Ele disse que de cada 200 ou 300 executivos entrevistados, mais de 70% ou 72% deles se sentem pressionados a utilizar inteligência artificial. E que ele disse que mais da metade deles não sabe como usar essa tecnologia ainda na empresa dele. Então a gente tem muita coisa acontecendo, né? Eu tive a oportunidade de ir com você no Web Summit em Portugal há mais ou menos 2, 3 anos. A gente viu muita coisa que estava extremamente pressionado na época lá, que a gente viu, olha, isso vai acontecer, a gente não pode perder. Algumas realmente vieram, a gente foi junto, conseguimos implantar várias coisas. Se falava muito em CRM, que hoje é uma realidade, toda a parte de fidelidade, mas outras não se mostraram tão efetivas como o metaverso, né? Que era o assunto do momento na época. Então a gente olha, eu já tenho alguns ensaios, algumas experiências até com startups, de usando algum tipo de inteligência artificial e algoritmo dentro de algumas soluções na nossa operação, mas ainda tentando entender como é que eu vou encaixar isso dentro de um negócio que é um negócio ainda muito presencial. A gente tem um e-commerce forte através do nosso delivery, mas a experiência de consumo ainda no ponto de venda é muito forte. Como é que eu entrego, né, esses valores? Como é que eu ajudo, principalmente, a minha liderança, a minha operação
com essas soluções. Então, o que me tira hoje um pouco a dor de cabeça é isso. Que oportunidades estão na mesa, o que a gente precisa ter onde isso diz dentro sim, do negócio. Onde diz não. E tem uma questão de investimento, de orçamento, né? Onde você vai focar teu tempo e teus recursos naquele momento para entregar valor a curto e médio prazo. Não dá para olhar sempre no curto prazo, mas tem coisas que você tem que olhar mais para frente, esperar um pouco maturar, às vezes, para aí sim fazer um investimento maior. Mas sim, se eu puder complementar, dados hoje é uma realidade. A gente tem hoje toda uma estrutura de dados através de um data lake próprio. Então, todos os dados da companhia hoje são geridos pela gente, inclusive através da parceria que a gente tem com a Lynx. Então, os dados hoje estão conosco. Então, é um outro desafio. Eu tenho várias soluções que hoje circulam dentro da companhia, várias aplicações que a gente usa em canais diferentes, desde o franqueado até o colaborador, até soluções internas. E como é que eu capturo esses dados, processo eles e reverto eles de alguma maneira para ser usado dentro da companhia para tomada de decisão. Eu quero voltar nesse tema daqui a pouco para tu dizer para a nossa audiência quanto que o delivery está representando. Mas eu queria ficar um pouquinho mais no tema que está te tirando o sono, né? De que, poxa, realmente, né? A gente viu vários movimentos. Nem tudo o que acontece nessas feiras viram realidade lá no balcão. Mas tudo que vira realidade no balcão com certeza aconteceu nessas feiras. Com certeza. Então, o desafio de um profissional como eu, como tu, é olhar e dizer, cara, eu vou botar minhas fichas aqui porque eu acho que isso vai funcionar. E aí, nessa linha, eu queria te compartilhar contigo um dado que a gente tem da Lynx e confirma exatamente o momento que está a BFFC, que é 18% das empresas que utilizam a nossa plataforma dizem que tem alguma iniciativa de AI. E todas dizem que estão embedadas, que estão imbuídas em implementar os seus esforços, os seus investimentos com AI. E das que estão, a principal solução, até acho que vocês estão mais adiantados, está fazendo mais solução de chatbot. Entendi. 70%, 80% de quem diz que usa AI hoje está usando, saiu da árvore de decisão, de pergunta A, resposta A, B e C, para esse momento mais de conversação, do conversational commerce dentro do WhatsApp, dentro das redes sociais. Então, legal que essa dor que tu tem, realmente, né, quem está nos ouvindo, entender que tem que ser mais eficaz, né? Na hora de nos mostrar, de nos trazer as soluções, tem que realmente entrar mais no jogo, topar mais o risco. Muitas vezes quer-se que aquele determinada marca, aquela determinada empresa, assuma um risco diante de tantos que já tem, né? Então, acho que esse teu aproveitar esse tua dor de cabeça para também dar esse recado que realmente tem muito a ser feito. Mas me responde agora, Tristão, como é que está o delivery? O que ele está representando da tua venda geral? O delivery, ele tem... Quando você fala de delivery de comida, você tem sempre o desafio da logística, né? O grande desafio é, enquanto qualquer outro produto, né, você consegue receber uma semana, mesmo no fast lá, nas soluções mais ultra de logística que você tenha para outros produtos, você recebe no dia seguinte, 24 horas. Comida você entrega em 30 minutos, 40 minutos. Então, todo o desenho da malha de entrega, proximidade, lojas próximas para fazer isso, teve todo o movimento de Dark Kitchen que se consolidou em alguns segmentos, em outros nem tanto, mas é uma realidade para poder... Vocês estão com o Dark Kitchen? A gente não trabalha. Como a gente tem uma capilaridade muito grande de loja, e o balcão ainda tem uma representatividade muito grande, eu ter uma loja exclusiva para Delize, com todos os impostos, todas as taxas, ainda não é uma conta que para a gente faz sentido. Então, hoje, um bom delivery representa entre 15% e 20% da nossa venda, isso muito concentrado em marketplace, dos grandes marketplaces, e a gente tem o nosso aplicativo próprio, que é o Chama Bob's, que é um desenvolvimento nosso, que ele, inclusive, está dentro do nosso app. A gente tem um app da marca, e aí você, dentro desse app, você consegue fazer toda a jornada. Foi meu grande desafio do ano passado, foi um dos principais projetos, criar esse, a gente não chama de super app, mas esse app único, onde você tem lá programa de fidelidade de pontos, que a gente está para implantar agora, através do Bob's Fun, que é o nosso programa de fidelidade. Você tem a parte toda de cardápio, você tem os cupons de desconto que você pode resgatar, sendo Bob's Fun ou não. E você tem toda a parte de pedido, que aí eu te jogo para um link que é o Chama Bob's, que é uma solução que a gente tem com parceiro, onde eu tenho toda a minha plataforma de delivery. Então, assim, é um canal importante. Hoje, você até falou de WhatsApp, chatbot, tem uma participação muito pequena. Comida, engraçado, ainda não é uma coisa que tracionou ainda através do WhatsApp, somente
nas grandes redes, o aplicativo próprio ainda acaba tendo uma pressão, e o próprio marketplace, né, que é muito grande. Eu sempre brinco, né, para mim o marketplace né, os grandes, como iFood, Rappi, é uma praça de alimentação, né? A pessoa entra ali e ali ela escolhe o que ela vai comer. Ela não necessariamente já precisa ter a decisão do que ela vai comer. O nosso aplicativo é que se ele já sabe que quer ir no Bob, já sabe que quer tomar um milkshake, eu levar ele para o meu aplicativo para que ele faça todo o processo dentro dele, aí ele gera algumas vantagens. Esse foi o grande projeto do ano passado, e esse representa do teu delivery o canal próprio, né, o aplicativo, o White Label? A gente tem um objetivo de chegar a 10%, mas ainda deve estar hoje na faixa de 7, 8. Mais uma vez, isso varia muito de região para região. Varia muito de região para região. Loja de shopping, né? Normalmente que a gente tem 60% da nossa operação está em shopping center. O desafio de fazer delivery do shopping center é maior, né? A logística de entrega, dependendo de onde a tua loja está, se estiver na praça de alimentação, no terceiro piso, só do entregador sair da tua loja, chegar na portaria, às vezes do shopping, você já tem 10 minutos. Então, para o tempo de entrega, você tem uma dependência, às vezes, maior de ter mais loja de rua, com posicionamentos mais estratégicos em grande centro, né? E Tristão, uma visão assim mais H3, né? Se a gente for pensar no futuro, tu tem um cheiro, né? A tua percepção de como que a gente vai estar comendo um hambúrguer do Bob's daqui 5 anos, né? Tu pensa que vai mudar muito do que é a realidade hoje, que vai essas demandas, né, do social selling, das demandas via o canal que está presente, essa geração mais nova, tu acha que passa a ser significativa ou tu acha que a loja vai continuar sendo... Eu acredito muito ainda na não fricção dos pedidos. Eu acho que a gente tem uma quantidade de produtos de SKU que não é grande comparado com uma grande rede de varejo, de moda. Sim. Então, assim, eu tenho produtos que a gente fala que é heavy user, né? Tem produtos icônicos que são recorrentes, pedidos recorrentes, né? O nosso milkshake de ovo maltine é um clássico e continua sendo um produto que é sempre muito... eu acho que o nosso desafio é como é que eu conheço cada vez mais esse cliente, que eu consigo, além de fidelizar ele, acertar muito na oferta para ele, saber o que ele gosta, gerar experimentação para as novidades, mas usar o digital para isso. Como é que eu posso chegar com ele, ou da casa dele, ele já fazer toda a decisão de compra dele, através de diversos canais, a gente fala inclusive de live commerce, do que dá para fazer de maneira a antecipar esse pedido dele, para que ele, ou ele receba na casa dele, que eu acredito na melhoria, nas soluções logísticas para isso, de embalagem, de produto, de produção, mas que ele consiga ter experiência na loja dele sem fila, para que ele consiga chegar, e se ele quiser tomar a decisão dele de pedir na loja, e que na loja também a jornada dele seja muito mais tranquila. O ponto de venda para a gente ainda é um momento de contato muito importante da marca. Ainda é um local, a gente ainda é um ponto de encontro, né? A gente ainda é um local da comunidade ainda. Então, eu acredito que esse local de consumo ainda vai acontecer muito nas nossas lojas, mas toda a jornada dele, eu acho que a gente tem muita oportunidade. Eu acho que está muito perfeito, assim, coincide muito com o que eu penso também. A gente tem aí coisas importantes acontecendo, chegando no Brasil o TikTok Shop, né? Uma plataforma que tem 63 milhões de usuários diários. Pega um Kuai que às vezes as pessoas não conhecem, com 47 milhões de usuários diários olhando vídeos. A ideia do shoptainment, né? Dessa fusão da loja com entretenimento, também óbvio que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, que isso representa essa fusão completa, né, de conteúdo e de compra no mesmo lugar, mas tudo isso, eu sou da mesma opinião que tu, tem que ficar atento, isso é para tirar fricção, isso é para estar mais próximo, mas efetivamente o varejo físico a cada ano ganha mais relevância, né? A gente vive essa era da pós-verdade, onde, cara, aquela referência eu não vou comprar um hambúrguer que eu não conheço, porque eu vi mais barato no marketplace. Eu preciso ter a referência da marca. E a referência da marca eu construo com ela presente no meu bairro, com ela presente nos lugares onde eu passo, onde eu tô. Então eu tenho essa mesma opinião que tu referente a isso. Tristão, eu queria te perguntar uma coisa que é relativo a essa percepção dessa nova geração, né? De geração Z e geração alfa. Se tu percebe alguma mudança no comportamento,
se tu acha que eles realmente estão mais preocupados, né, com o final do mundo do que com o final do mês, se eles realmente estão querendo ver das marcas uma iniciativa mais voltada para a proteção da sociedade, do meio ambiente, ou se tu acha que isso na prática ainda não é uma realidade, talvez seja uma boa aposta de futuro, ou se tu já vê movimentos desse mundo aí drivado por essas gerações mais novas, que a gente acaba, né, fazendo o que eles sugerem que a gente faça, né? Guga, assim, nas decisões, tudo que a gente tem feito ultimamente, isso fica 100% do radar o tempo todo. A gente tem hoje toda uma estrutura de ESG dentro da companhia, um grupo de trabalho, um comitê que olha isso o tempo todo. Então, qualquer decisão ligada à sustentabilidade, a gente estava tendo uma discussão semana passada, inclusive, numa reunião interna, de como é que a gente demonstra isso de maneira mais clara para os nossos consumidores. Eu tenho vários selos de várias certificações, por exemplo, a gente já tem geração distribuída de energia em várias lojas, a gente tem todo um cuidado de reciclagem da parte do óleo, reuso de água, então a gente tem várias iniciativas e a gente tem dificuldade às vezes de vender isso, não é só vender, mas realmente mostrar do que está sendo feito. A gente faz muita ação, né? Essa parte de reciclagem é uma preocupação que a gente tem, porque a gente não tem tanto geração de orgânico, mas a embalagem é uma coisa delicada para a gente. Então, através dos parceiros, a gente tem esse cuidado. Se você olhar a embalagem nossa, de reciclagem, então, assim, é uma pauta constante sempre, e só ganha mais relevância nas nossas discussões. Quando você vai para produto, a discussão também vai na mesma linha, né? Hoje tem uma preocupação muito grande de origem de produto, né? Talvez menos aquela questão de uma geração anterior, de calórica, de contagem de caloria, mas muito mais ligada à saudabilidade, mas muito ligada à origem daquele produto, né? Como é que você cuida daquela proteína, de onde vem, da fazenda, né? Qual é teu parceiro, qual é teu supply, de onde você compra isso, qual é a governança que você faz sobre esses parceiros. Isso é um cuidado enorme que a gente tem, como eu te falei, é uma rede enorme. A gente tem os principais parceiros hoje. O Bob's não produz nada, a gente não tem fábrica própria, a gente trabalha sempre através de parceria com grandes players do mercado. Então, assim, ter esses players também nos provocam a seguir toda essa cadeia de compliance. E realmente, dar notoriedade, dar visibilidade para essas ações é fundamental, né? Porque tem gente que, ok, não faz, aí não dá para mentir que faz. Uhum. Agora, quem faz, que é o caso de vocês, esse cliente saber que é diferente ele consumir aquele produto do Bob's ou de um concorrente, é fundamental, né? E o legal que a gente sempre fez, sempre foi uma preocupação, talvez não tinha o nome de ESG na época, o ESG estruturou isso de uma maneira mais importante. A gente tem o Instituto Bob's também, voltado para outra área, que é essa área da empregabilidade. A gente é primeiro emprego, a gente é formador de mão de obra aqui no Brasil. Eu tenho somando com os franqueados, mais de 13 mil colaboradores espalhados pelo Brasil inteiro. Então a gente emprega muito e a gente é primeiro emprego, é um formador. Então a gente também tem essa preocupação nesse sentido. E que às vezes, por sempre fazer, a gente talvez não comunique tão bem essas ações que a gente faz. E eu vejo outras empresas que fazem igual ou menos e conseguem comunicar isso melhor. É uma preocupação que a gente tem, mas mais do que isso, é uma demanda do nosso consumidor. Como você falou, meu público, o Bob's é engraçado, porque o Bob's, como tem 70 anos, a gente tem uma elasticidade enorme no perfil de consumidor, né? Eu tenho consumidor de todas as faixas etárias imagináveis. Mas o foco do tipo de produto é um foco mais nesse pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, é muito focado no nosso perfil de cliente, até nos lançamentos que a gente faz. Mas mesmo assim, a gente precisa comunicar para esse público de uma maneira que chegue para ele. A gente hoje tem toda uma curadoria quando fala em rede social, social listening, Reclame Aqui, eu até vi o pessoal do Reclame Aqui. Então a gente tenta monitorar também, porque esse perfil desse público é um público que nos entrega muita coisa. Ele comunica com a marca. É uma geração que gosta de falar com as marcas. Então, se você souber ouvir, se você tiver um canal aberto para essa geração, você vai colher muita coisa boa, né? Você vai conseguir ajudar a desenvolver sua marca. A gente lançou ano passado um produto que foi 100% desenhado através de pesquisa com um cliente Bob's Fan. A gente escolheu os heavy users, assim, cliente Bob's Fan que eram mais frequentes da marca, chamamos ele para uma loja e juntos desenhamos um produto que a gente veio lançar algum tempo depois. Foi um hambúrguer que vinha de algum aspiracional deles,
que eles tinham de desejo, e foi desenhado a 4 mãos. Ao invés, a gente fez 3 builds de produto, escolhemos entre eles e acabamos lançando, e foi um sucesso. Mas com a participação, acho que a gente tem um desafio, as empresas têm um desafio, escutar a rede social é um desafio, né? Um canal amplo, como você falou, tem diversos canais, mas estar presente nesses canais e também escutar o teu cliente através deles é um desafio. E isso eu acho que também coincide com o que a gente vê de mais bacana nesses eventos que a gente tem participado, né? Agora na NRF, a fala em relação às novas gerações não é de tentar adivinhar o que eles querem, ou é exatamente isso que o Bob's fez. Compartilha a caneta, né? Vamos fazer juntos algo que faça sentido, e isso realmente empodera, engaja. No final, esses micro-influencers são macro-engajadores, né, da marca, então acho que isso também é uma coisa muito legal. Como eu imaginava, a gente chega ao fim desse papo e queria ficar mais 2 horas, né? O Tristão, ele realmente agrega muito a quem está ouvindo. Mas eu queria, antes de a gente encerrar, Marcelo, que tu desse algum recado final para essa turma que está nos ouvindo, do cara que está nessa cadeira elétrica mesmo, de transformação digital. A gente já falou um pouco sobre isso, e eu acho que uma mensagem, se tu quiser também falar outro ponto, mas esse ponto eu acho que de as pessoas terem um pouco de cautela, né? Que tu falou um pouco aqui, eu queria que tu estendesse um pouco mais e se quisesse acrescentar alguma coisa para a gente ir encerrando esse nosso bate-papo. Guga, assim, eu falo isso muito com o meu time lá, inclusive. Eu gosto de conversar com todo mundo. Dificilmente eu não recebo uma empresa e hoje, através de LinkedIn, desses canais, você é acessado o tempo todo. É claro que tem uma questão de gestão de tempo, né, para fazer isso, mas eu tento falar com todo mundo. Mesmo às vezes assuntos, vem gente de fintech falar sobre coisa financeira, é claro que a gente tem soluções de meios de pagamento e tal, mas eu tento, somente para os jovens executivos, converse, tente aprender. Cada reunião que eu faço sobre um assunto que não necessariamente eu vou usar aquele assunto, às vezes eu chego à conclusão que não é o momento de usar aquilo, mas eu procuro sempre conversar com essas empresas. Eu adoro conversar com startup, eu participo de alguns hubs aí de curadoria, de várias empresas, eu tento sempre participar, porque tem sempre alguma coisa a agregar. Às vezes a combinação, eu tenho algumas soluções que a gente usou lá dentro da empresa que não tinha nada a ver com o nosso segmento. Né? Se eu ficasse restrito ao mundo de food tech, ou se eu ficasse olhando só o meu ambiente, eu dificilmente traria soluções para a companhia que eu vi em outro segmento, que não necessariamente o uso era para aquilo que aquela empresa está oferecendo, mas de resolver um baita problema que eu tinha. Então, assim, eu acho que hoje o executivo que está cuidando de transformação digital, ou nesse canal de inovação principalmente, precisa olhar tudo o que está acontecendo, precisa viajar, precisa participar de um evento como esse, gerenciar seu tempo, escolher as prioridades, mas não perder a oportunidade de continuar seguindo, aprendendo. E no Brasil tem muita gente boa fazendo muita coisa. Às vezes a gente fica um pouco nessa ansiedade de trazer uma solução de fora. Tem muita empresa nacional, tanto classe A, classe B, alfa, beta aí, que a gente tem conversado, que está com muita coisa legal e que a gente... E aí o Bob's tem uma coisa que eu sempre falo para eles, assim, por ser uma empresa nacional, por ser uma empresa onde a gente tem uma verticalidade pequena, né? Eu tenho muita autonomia, eu consigo testar muita coisa. Então, o nosso grande barato lá é que a gente não tem medo de errar, eu sei que é um clichê, mas a gente testa muita coisa, então a gente está sempre muito aberto a fazer muita coisa. Eu acho que esse é um diferencial da marca. Por isso que a gente está há 72 anos aí brigando com os gigantes do mercado, sendo uma empresa brasileira, de capital brasileiro, sem investidor estrangeiro. A gente segue competindo com eles porque a gente consegue ter essa velocidade, a gente consegue testar, fazer as coisas. Erramos muitas vezes, mas a gente é rápido na hora de acertar também. É um querido, né? E tudo que ele tá falando aqui é verdade. Tá na nossa frente aqui, vocês não estão vendo a filha dele, tá acompanhando no Web Summit. A gente tá mais aprendendo com essa turma do que ensinando, né? E essa troca geracional é algo que é tão importante para todos nós. Foi um prazer estar com o meu grande amigo de muito tempo, Marcelo Tristão. Se vocês precisarem, ele é um cara que realmente é disponível e está sempre aprendendo aí com todo mundo que chega perto, por mais que ele seja o guru aí do digital no food service, ele tem a humildade que vocês perceberam aqui nesse podcast. Obrigado a todos, nos vemos no nosso próximo Pod do Varejo.